Porque a alma dizia: o que vão dizer? Vai ministrar? E todo culto é um arrependimento, todo culto é babando no altar. Mas essa é a minha e tua vida. Uma casa de paternidade, a primeira coisa que ela acaba é com a minha e com a tua reputação. E levanta um testemunho diante do Pai. Então eu te convido essa noite a se entregar. Rasgue o teu coração. Rasgue as vestes, mas também rasgue o teu coração. E receba essa palavra. Receba essa palavra que vai nos despertar para algo que a gente tem notado, tem adormecido nos últimos tempos. Para chegarmos onde Deus quer nos levar essa noite, será preciso fazer incisões, cortes. Precisamos extrair, arrancar aquilo que é desprezível para Ele. Precisamos tirar de dentro de nós, dos nossos sofismas, dos nossos achismos, das nossas convicções, aquilo que não agrada a Ele, e trazer novamente para a nossa vida o que Ele ama. E para nós entendermos isso, eu quero trazer essa introdução, para que nós venhamos fazer uma separação hoje, em atos de justiça. O que é um ato de justiça de Deus e o que é um ato de justiça do homem? Todos nós sabemos que em Isaías 64:6, Deus compara a justiça do homem como um trapo de imundícia. Porém, como nós estamos acostumados a viver só de versículos e isolamos o contexto da palavra, no verso 5, Isaías declara que há uma justiça que o homem pratica que alegra o Senhor, porque ele pede que o Senhor se atente a esse ato de justiça. Porém, o que nós vivemos nesses últimos dias, e não falo de quem está fora, falo de nós, e não falo da casa do Pai, falo da igreja de Cristo. Temos mais praticado atos de justiça na ótica humana do que na ótica da justiça de Deus. Na justiça humana, eu frisei algumas características. Nós buscamos a vingança, nós buscamos a punição, e nós praticamos a exclusão. Ao passo que quando eu olho para a justiça de Deus, eu encontro misericórdia, compaixão e inclusão. Romanos 3:21, abra sua Bíblia comigo. Vamos passear pela palavra hoje. Depois de ontem, não tem como mais. Ou mergulhamos na palavra, ou vamos viver em eterno achismos, no que o YouTube diz. Eu fico com a palavra. Romanos 3:21. Diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma apropriação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados dos que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para aquele que seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Quando eu olho para a justiça do homem, eu vejo punição, exclusão e condenação. Quando eu leio Romanos 3:21 ao 26, eu vejo um Deus preocupado em salvar a todos. Eu vejo um Deus usando o escritor de Romanos para dizer: há possibilidades, há chance para você também. Mas devido às gerações anteriores se perderem, eu não sei,
Nós estamos perdendo esse valor da compaixão e da misericórdia. E por sermos a geração que conhece muito, que sabe o grego, o aramaico, o arcaico e o mosaico, perdemos essa essência. Na justiça do homem, nós vamos em busca do pecador, para lhe condenar, arbitrariamente, sem chance. Na justiça de Deus, se busca o pecador, para lhe oferecer a chance de absolvição, a chance de arrependimento. Eis que vos fala aqui um ex-justiceiro impiedoso, que tinha a vida mais podre do que tudo, mas que se achava melhor do que todos. Isso trouxe doença para minha casa. Isso trouxe uma lepra para minha casa. Isso trouxe uma lepra para minha vida, para minha alma e para o meu ministério. Vomitava versículos bíblicos nas redes sociais. Desonrava a casa a qual eu comia pão. Desonravam os meus líderes. Fazia verdadeiras assembleias em qualquer mesa que eu sentasse. Mas não para falar da palavra de Deus. Para levantar um tribunal. E tinha a pachorra de dizer que era o tribunal de Cristo. Só se fosse o tribunal da minha Cristo. Mas não de Cristo. E nessa mesa, quem se alimentava eram os demônios. E eles continuam a se alimentar ainda hoje. Porque talvez eu tivesse uma desculpa. Era fraco de palavra, novo na fé, não vinha o alimento correto. Mas para nós, dos últimos dias, que temos ouvido falar de paternidade, de reino, de liberdade, para nós é inadmissível formar essas mesas. A tão sonhada liberdade que nós sonhamos, ela chegou. A tão sonhada mesa com alimento farto e de qualidade chegou. É inadmissível que nós montamos uma mesa e colocamos alimento podre. E o pior de tudo, esse alimento, além de nos matar, mata aqueles que estão na nossa volta. Essa é o ato de justiça do ser humano. Os meus atos de justiça, e eu quero frisar isso já. Quando em Isaías 64:6 ele diz que é trapo de imundícia, mas no 5 ele me diz que há atos de justiças bons e que isso alegra o coração de Deus, é verdade. Mas isso não me dá o direito de me achar superior a você se eu pratico alguns deles. Porém, a ausência desses atos de justiça na tua vida e na minha vida vão denunciar que a salvação e a justificação passou longe de nós. Os meus atos de justiça não servem para me salvar, como eu li em Romanos, pelo sacrifício de Cristo nós fomos salvos, pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós. Efésios 2:8, sois salvo pela graça. Porém, quando isolamos isso, queremos nos acomodar e dizer, é pela graça, Cristo já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Mentira do diabo. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. Uma complementa a outra. Sou salvo por Jesus. E a maior evidência dessa justificação na minha vida são os atos de justiça que eu pratico. Pergunta: quantos atos de justiça você já praticou desde a virada para cá? Quantos bateram lá na porta da tua casa pedindo algo e você deu? Sem questionar se ele ia jogar na esquina, se ele ia fazer qualquer coisa, sem pensar no seu recurso.
Quantas vezes você parou seu carro na faixa de pedestre? Quantas vezes você deixou de vir na Avenida Santa Catarina, que tanto me tira a paz? Vim pela direita e ficar na esquerda, nem que você fique lá no pórtico lá. Não vim pela direita e trancar tudo ali no semáforo. Isso me irrita. Um dia me fez chegar 30 minutos atrasado na célula, meus líderes. Eu esqueci e caí naquele trânsito. E o pior de tudo, um meu irmão fez isso na minha frente. Fica tranquilo, vai comigo pro túmulo. São nas pequenas coisas que nós tropeçamos. Queremos cobrar uma presidência honesta, uma prefeitura honesta, um governo do estado honesto. Mas não praticamos o menor ato simples de justiça que deveria ser intrínseco na minha e na tua alma. Porque talvez não, porque nós conhecemos uma verdade que esse mundo não conhece. E aqui é pregado sobre altar secreto, é pregado sobre intimidade, mas deixa eu te dizer, é impossível você ter um altar de intimidade e dizer que tem um relacionamento sério com Deus, íntimo com Deus, e você não praticar as obras que Jesus praticou. É impossível não entrar onde Ele entrou. É impossível não tocar onde Ele tocou. É impossível não amar quem Ele amou e ainda ama. O meu altar secreto não pode se transformar num esconderijo. Ele não é um lugar para me livrar de problemas. Ele é para me deixar parecido com Ele, cheirar como Ele, andar como Ele, falar como Ele. O teu quarto, o meu quarto, ele não é um esconderijo, ele é um trampolim, onde você entra, fica parecido com Ele, e Ele te lança, para que você possa cometer e fazer e praticar esses atos de justiça. Você será provado naquilo que você diz ser e aparenta ser. Vamos ler 2 Timóteo. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. 2 Timóteo 3, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Verso 5: tendo aparência de piedade, mas negando a prática das mesmas. Vou confessar um pecado. O meu pastor me ensinou, a matar a reputação. Estava eu um dia no altar secreto, lá do lado da padaria. Nós montamos um escritóriozinho, montaram para mim lá. E daí ninguém pode me ver, mas eu abro uma janelinha muito quente. Estava eu, cheio da língua estranha, de adoração a Deus, fazendo um esboço para uma grande mensagem, quando eu escuto um bater de palma do lado da janela. A glória foi embora e a ira desceu. Falei: até quando, Senhor? A minha casa não entra aqui quando eu estou aqui, agora vai vir o de fora, por que agora? Eu vou ficar quieto.
mas as palmas insistiram em bater. E eu fui na janela. Fala, abençoado. Era o baiano. Um cara extraordinário. Um cara que nós conversamos aproximadamente 15 minutos. Eu conheci a história da vida dele. E o olhar dele, o olhar e a fala dele, não era como de um bêbado, como de um drogado. Era a fala daquele que eu achava que estava aqui dentro comigo do secreto, mas que não estava, ali teve que bater lá na porta, para me acordar para o que eu estava fazendo. Quantas vezes nós estamos num ambiente de secreto, mas ele não está ali. E conversando com aquele baiano, no final de tudo, eles nunca saem de mão vazia, né? E como eu entreguei minha vida total para Cristo, eu estava com o meu único par de chinelo. E estamos vivendo a provisão. E o que ele pediu? Ô Catarina, não quero nada teu não, só quero um par de chinelo. Eu falei, Jesus. E foi o chinelo e R$2 que eu tinha. E Deus me falou: até quando a aparência de piedade, Jorginho? Até quando você vai dizer que é e não é? Até quando você vai dizer que me adora, mas bate a porta da tua casa na minha face? Atos de justiça de Deus é o maior desafio da igreja moderna. E o maior desafio da igreja moderna é encontrar um caminho chamado amor. Nós vivemos por muito tempo várias teologias, teologia do carisma e manifestações do Espírito, teologia da prosperidade, uma mais atual, teologia das celebridades e suas frases de efeito. Agora falamos muito sobre reino e paternidade. E se nós olharmos para a Bíblia, todas essas coisas estão lá. Mas sabe qual foi o nosso maior erro, pastora? Foi divorciar todas elas uma das outras. E o pior de tudo é separar todas essas teologias do evangelho, da graça, da misericórdia e do perdão. Por décadas fomos impulsionados a buscar dons, riquezas, fama, ter o nosso nome soprado pelas nações. Se você nunca subiu um monte e ouviu uma profecia assim, que atira a primeira pedra. E isso enchia o nosso coração. Talvez estava enchendo até domingo, quando eu escutei uma palavra de um adorador sem face, que disse que se a minha pregação divulgar mais o meu nome, eu falei na missão, o nome que tem que ser glorificado é o dele. E agora com a mensagem do reino, nós conseguimos ver focos nas nossas nações despertando. Para esse avivamento, para essa reforma, nós vemos focos, mas isso é muito pouco. Pois só o conhecimento, pois só eu ouvir falar disso, vai fazer com que o reino e a paternidade sejam apenas mais uma era. Seja apenas mais uma estratégia de crescimento. Como eu aprendi com o nosso pastor, paternidade nunca foi estratégia de crescimento. Paternidade é um estilo de vida. Paternidade vai te exigir cuidado. Paternidade vai te trazer a maturidade. Paternidade vai fazer com que você amadureça, com que você cresça, não que você fique para sempre debaixo das asas de um homem. Que você entenda que a única asas que é o teu lugar seguro é a do nosso Pai Celestial. Estamos há dias ouvindo, pare tudo, volte, desconstrua, construa de novo, devagar, observe devagar. E isso me levou a Apocalipse 2,15. Vamos lá? 2,15 não. 2,1. Apocalipse 2,1.
ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e o descobriste que são mentirosos, e tens suportado, tens paciência, e por causa do meu nome, trabalhaste e não desfaleceste. Até aqui está tudo lindo. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras. Ele não está falando de uma igreja omissa. Ele não está falando de uma igreja que não faz nada, preguiçosa, não. É uma igreja atuante, perseverante. Porém, em algum trajeto, alguma parte do trajeto, do caminho, eles esqueceram o principal, que é o que sustenta toda a obra, que é a intenção de um coração puro, que é o amor. E ele fala: para tudo e volta agora. Gente, eu terminei esse ano achando que o meu barco estava cheio de peixe, até eu ouvir uma pregação domingo. Eu tive que puxar o barquinho para a margem do meu destino de volta, e reconhecer muitas coisas. Deus está fazendo isso conosco, não é só comigo não. Deus está fazendo isso conosco. Deus está falando: ei, são muitas coisas, e eu não estou anulando as grandes coisas. Eu não estou anulando o nosso Natal, o nosso Dia das Crianças, Café dos Trabalhadores. Eu não estou anulando os 100 paredes, eu não estou anulando as células. Não, eu não sou louco de fazer isso. Mas se o amor não for a base disso tudo, para, porque uma hora ele vai fazer como fez com a igreja de Éfeso, e vai mandar nós nos arrependermos. Quantos lembram aqui do seu primeiro dia de conversão? Seja sincero. Quando você escutou o evangelho e queimou no seu coração, o coração parecia que ia saltar da boca. No meu caso eu estava cozidão, né? Estava bebaço. Mas eu lembro. E aquilo começou a queimar. E no outro final de semana eu bebaço de volta, parei na frente da igreja batista lá do Monte Alegre. E os diáconos vieram: entra aí, irmão. Não, hoje não. Fui até a subida do monte, mas como eu tinha de bermuda, eu li numa placa que não podia bermuda, saí de lá revoltado. Mas uma chama começou a queimar. Uma chama começou a queimar. E quando Jesus me pegou de jeito, essa tarde ele me lembrou de quando a gente acreditava em tudo com convicção. Até nessas campanhas que a gente bate tanto. Duvido que tu nunca comprou uma canetinha ungida. Se você é novo na fé, amém. Mas duvido que você não fez uma campanha da água. Eu testemunhei. Deus estava me lembrando dessas coisas hoje. Né, Fabiane? Né, Franciele? Sal nos meus sapatos. Meu Deus, sal ungido, Jesus. Mas nós éramos não ingênuos. Nós éramos inocentes. A inocência que Jesus buscava nas crianças, que Ele busca em nós. E por nós não vermos maldade, por nós não sermos críticos, céticos, os milagres aconteciam. E eu estava lembrando disso e falando: meu Deus, eu quero de volta isso. Eu não quero ser um panaca para ser enganado, não. Mas eu quero essa inocência. Eu quero perder essa coisa de tudo eu sei. Eu não quero saber mais. Eu não quero mais ser o dono da verdade. Ele é a verdade. Aleluia. Sabe quando você acreditava que todo mundo ia ser salvo? E por você acreditar que todo mundo ia ser salvo, você pregava para todo mundo. Até para o teu patrão endiabrado, com o risco de perder o emprego. Mas você tinha recebido uma palavra no monte: estou contigo, estou te guardando. Se perder o emprego, arrumo outro para você. Então você era
tinha intrepidez de pregar o Evangelho, não importasse para quem fosse, não importasse se levasse um corridão, não importava se apanhasse, se fosse ridicularizado, não importava. Sabe por quê? Porque no primeiro amor, não tem nada a ver com quem recebe, não tem nada a ver com quem proclama, tem a ver com Ele, porque tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. E eu estava pensando, né? Como a gente era puro, como ninguém saía da nossa casa de mão vazia. Por várias vezes nós demos comida e o abençoado na esquina ele jogou a marmita. Só que quando o primeiro amor estava aqui dentro, a chama estava aqui dentro, não importava. Não era o recurso, não era a comida, era a palavra que era lançada sobre a vida dele. Mas nós fomos ficando céticos e fomos arrumando desculpas para tudo. Então eu não dou mais comida, eu vou dar para quem precisa, para quem merece. Se Jesus olhasse para nós no dia da crucificação, os nossos méritos, nós não estaríamos aqui. Como filhos, nós não fazemos mais porque o outro merece. Se somos filhos alcançados pelo seu amor, nós fazemos por aquilo que nós nos tornamos. Independe o que ele vai fazer com o recurso que eu lanço na mão, independe o que ele vai fazer com o alimento que eu dei para ele, independe disso, porque não se trata mais dele, mas daquilo que Deus fez na minha vida. E eu tenho orado nesses dias para que toda a avareza, para que todo, apego às coisas venham cair por terra, porque se o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu orei essa tarde para que Deus tire todo o conhecimento humano, toda a persuasão humana, de quando eu for falar com um dependente químico, eu jogue fora tudo aquilo que eu sei, e que só a misericórdia esteja naquele momento. Porque quando nós nos tornamos céticos, nós não olhamos para a doença da pessoa, nós não olhamos para o problema que ela está passando, nós olhamos para o erro delas, e nós nos tornamos juízes, e vamos arrumar argumentos para nós não fazer. Justiça na ótica humana. Eu não sei você, mas nós tínhamos prazer de sair na madrugada, sabe para quê? Só para ver os caras comer. Alguns estavam muito loucos, nem comiam, mas uns comiam com tanto prazer, porque a gente fazia com tanto carinho. Ei, não sei se você está trazendo a tua memória aí, porque você fez isso um dia. Olhar aquele homem comendo. Eu preciso contar uma história sobre o César. Logo no início, quando eu rompi o sistema, entre aspas, e fui cuidar de morador de rua. E um dia, a primeira noite que a Fabiane saiu comigo, era 2 horas da manhã, nós estávamos na Quinta Avenida e encontramos o César, muito louco da cachaça. Ele falava assim, a aura da pinga já dava até uma baqueada. E naquele dia eu tinha pedido para Deus, eu preciso ouvir algo do Senhor. Mas eu esperava, naquele tempo, com aquela mentalidade, que um ungidão do Senhor vinha me entregar algo. E o César sai de trás do carrinho dele, lembra, Fabiana? Senta no meio fio conosco. E a aura da cachaça some. A sobriedade vem àquele homem, o seu olho fica fixo. E ele nos recita Eclesiastes 11, todinho, sem errar um ponto e uma vírgula. Eu estava angustiado. E o Senhor falou, lança teu pão sobre as águas, reparte ele. E logo após ele recitar isso, ele cai na embriaguez de volta. Sabe o que isso me ensinou? Que às vezes a gente quer ver Jesus nos trovões, nos raios, nas grandes conferências. Nós queremos ver Jesus nas grandes plataformas, mas Ele continua nos becos embalados, esperando uma igreja, esperando uma igreja que vá se regozijar com Ele, que vá comer com Ele, que tenha tempo para ouvi-lo.
E no outro dia o César aceitou o desafio de ir para Guaramirim e eu convidei ele para almoçar lá em casa. Foi César e mais 2. Quem conhece minha casa sabe que a cozinha é pequenininha. E estava o César. Eu vou contar uma coisa agora que talvez você não vai jantar depois, mas tudo bem. Já faz um jejum. E o César estava muito emocionado e muito gripado. E ele chorava, e quando ele chorava, a geleca vinha assim, ó. E ele fazia assim, ó. E aquilo dava um chicote. Irmãos, trilhar o caminho chamado amor não é fácil. Eu não vou mentir para vocês. Mas aquele dia Deus nos pegou, sabe por quê? Nós estávamos fritando um bife. Nós estávamos preparando algo sobrenatural. E aquele homem, quando a gente serve o prato, ele chora, mas não pela carne, não pelo refrigerante, não pelo talher, pelo prato. Ele chora porque depois de muitos anos ele estava comendo uma beterraba. Aquilo que você tem colocado no lixo é o sobrenatural de quem não tem nada. E eu não estou falando aqui como alguém irrepreensível que não erra. Eu errei, devo ter errado muito com vocês já. Mas a virtude de um homem de Deus, é reconhecer os seus erros. Se você se lembrou desses momentos, me lembrei, Adriano, 3 anos atrás, eu, você, o Dr. Vandes e o Valdivino, numa madrugada fria, 3 a 4 anos atrás, encontramos o César. Foi a última vez que eu vi ele. E ele estava numa alegria em me ver. Lembra, Adriano? Provavelmente já deve ter partido com o Senhor, porque ele estava muito fraco. E o meu afastar das primeiras boas obras e do primeiro amor fez que eu me distanciasse desses homens. Lembra quando você passava na frente do hospital e teu coração pulava para que você fosse orar lá, para que a dor, pelo menos a dor de quem está sofrendo sumisse? É desse primeiro amor, é desse amor que eu estou falando para vocês. É desse amor que tem que voltar a queimar no meu e no teu peito. De enfrentar esse sistema desse mundo que sempre vai operar contra a verdadeira igreja do Senhor, mas nós não nos intimidarmos, como o pastor Leandro falou ontem. Nós pararmos, se nós não conseguimos entrar dentro do hospital, mas parar pelo menos na frente e proclamar palavras de vida. Será que nós temos essa coragem? Ou será que a nossa reputação está tão acima de tudo isso? Lembra nas noites geladas que você não conseguia dormir? Pensando que poderia ter uma população de rua morrendo de hipotermia? Ou até mesmo nas favelas, nas casas, entrando frio pelas frestas das casas de madeira? Sabe aquela vontade? E quando você praticava todas essas obras, você a caminho da sua casa, o seu coração sangrava, mas ao mesmo tempo ele se alegrava. E te impulsionava a fazer tudo de novo e muito mais. É esse caminho chamado amor que eu quero falar para vocês essa noite. Um valor que se perdeu em meio às nossas correrias. Um valor que se perdeu em meio à nossa falta de tempo. É o meu eu primeiro. O meu projeto primeiro. A minha casa primeiro. O meu carro primeiro. As minhas contas primeiro. Me mostra na Bíblia. Onde está tudo isso? É impossível, irmãos, nós declararmos o nosso altar secreto e não fazer as mesmas obras que ele. Mateus 25, 34. Para não ficar só na minha palavra. Para você não achar que eu estou aqui fazendo um discurso em causa própria, em prol da missão. Até porque a missão é de toda a igreja, não é minha. Sabe por que a missão é de toda a igreja? Você vai entender agora. Mateus 25, 34. Diz assim:
Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde benditos de meu pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestistes, eu estava enfermo e fosse me visitar, eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade eu vos digo que quando fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Repare que aqui ele não está dando uma ordem para um missionário, e ele não está dando uma ordem para um evangelista, ele está dando uma ordem para a igreja. Então quando alguém bater no seu portão pedindo algo, nós estamos aqui para ajudar, mas talvez essa missão seja sua, talvez seja o próprio Jesus lá, querendo te despertar, talvez seja o próprio Jesus falando: ei, você precisa recuperar o teu ato de justiça, você precisa voltar a esse caminho chamado amor, não use de departamentos, não terceirize aquilo que Deus está pedindo para você, pois naquele dia, uns irão para a direita, mas o outro para a esquerda, e eu não quero estar desse lado, não que as minhas obras sejam suficientes, mas a ausência delas, como eu disse, vão denunciar que há muito tempo eu estou longe da justificação e da salvação. Sabe por quê? Eu me perguntava, por que surpresa? Por que Jesus, você usou nessa parábola a surpresa? Será que no céu vai ter surpresa? E o Senhor falou: eu deixei dessa maneira escrito, para mostrar que esses que agiram dessa maneira, se surpreenderam, porque eles não fizeram pensando em algo em troca. Eles não fizeram por barganha, eles fizeram porque eles tinham mergulhado no amor. Fosse Jesus ou não fosse, eles estavam fazendo. E é nesse lugar que nós temos que entrar, igreja. É nesse lugar que nós temos que voltar. É fácil, como eu disse, não é. Você dá um voto para aquele que pode te roubar minutos depois, não é. Pior, ele pode te matar. Ou você acha que o nosso evangelismo de rua é tudo beleza? Já levei corridão, meu irmão. Por mais que a gente ora, jejua para sair, já levei corridão. Já fui insultado por aquele que eu estava estendendo a mão. Não é fácil. Monique, coloca a foto para mim do Vladimir. Esse é o Vladimir. Esse é o estado que ele chegou na minha casa. Um gaúcho, pode segurar aí, tá? Um gaúcho, totalmente entregue aos vícios, mas que conversava bem, falava bem. E nesse dia nós demos um banho nele, eu, o Edinho da Aline. Trocamos sua roupa, levamos para Guaramirim. Ele não conseguiu ficar muito tempo lá, retornou. Nós tínhamos montado uma base aqui em Camboriú para cuidar dos moradores de rua. E nós fomos criando um vínculo de amizade. E ele foi cuidando ali da base para nós. Um dia ele caiu. Tempos depois eu recebo uma ligação de um pastor da Assembleia de Deus lá de Penha, dizendo: ó, tem um cara aqui que diz que te conhece e que quer muito que tu venha buscar ele. Ele está muito fraco. Nós catamos ele nessa madrugada, ele ia morrer. Levamos para o hospital, tomou soro, enfim, vem buscar ele. E eu fui. E desde esse dia então o Vladimir passou a morar dentro da minha casa. Depois desse dia ele começou a conviver dentro do meu lar. E como eu disse, não é fácil, porque são temperamentos. Contar um testemunho pronto é lindo, construir ele é que é o X da questão. Nós estamos falando de seres humanos que pensam diferente, que agem diferente.
E esse cara frequentou minha casa durante o ano. Pode mudar a foto, por favor. Esse é o Vladimir. Infelizmente eu queria que essa salva de palmas, né, fosse algo bom. Mas o Vladimir não está mais entre nós. E eu vou te explicar o porquê dessa foto aqui. Porque não importa começar bem, importa é como termina. Melhor são o fim das coisas do que o começo dela. O Vladimir ficou 1 ano lá dentro de casa. Eu trabalhava de representante comercial, cheguei a colocar ele como pré-posto, Rodrigo, em Itajaí. Ele chegou a vender algumas fraldas, abrir cliente, era um cara de boa conversa. Mas eu fui me afastando desse primeiro amor. Eu fui caindo no ativismo, fazer por fazer, para dar uma resposta para a sociedade. E no dia que ele caiu, eu vi que não estava legal. Eu fui e eu vi que ele me viu, fez que estava dormindo, mas eu tão de saco cheio, porque quando você está longe da vontade e longe de Deus, a obra que tu disse é dele te traz enfado, porque não é obra dele. E eu saí para fazer minhas vendas. Quando eu voltei, nada do Vladimir voltar. Nós tínhamos dado um celular para ele tinha a chave do meu comércio, e ele pegou a bicicleta da vizinha da frente emprestada, e não voltou mais. E liga, e não dá certo, e liga. Um dia eu levei a Fábio em Blumenau, fomos fazer umas cobranças. Eu consigo a ligação, deu do nada, eu liguei. Ô Vladimir, onde é que tu tá, cara? Eu falei, meu Deus do céu. Cara, é o seguinte, você caiu, eu já estava desgostoso de tudo. Você caiu, o problema é teu, meu irmão. Pode pegar esse celular, só devolve a bicicleta da minha vizinha e a chave do meu comércio. A bicicleta já foi. E a chave? Tá no teu cachorro. Eu parei o carro no acostamento, eu falei, seu desgraçado, se eu te pegar, eu vou te moer de pancada. Ele disse assim, antes eu vou te pegar. Estou indo com a minha galera aí na tua casa, acho que eu não sei onde tu mora. Pânico na Fabiane. É fácil fazer? Não. Mas é necessário. E muito tempo se passou. Vladimir sumiu, chave não veio, bicicleta muito menos. Um dia minha irmã veio ele pelo bairro, ele começou a cercar. Eu tinha o espetinho, trabalhava à noite. E um dia estava eu, meu pai e minha irmã, e ele adentra o espetinho. Eu me levanto e falo assim, se retira daqui. Vou conversar com você no portão. E aquele cara chorava. E eu falei um monte de asneira para ele, longe da presença do Espírito Santo. E a imagem que eu tenho do Vladimir é com uma sacolinha do coque, sumindo na rua Monte Dedos de Deus em direção ao semáforo. Foi a última vez que eu vi o Vladimir vivo. 2 ou 3 meses depois, época de Gideões, toca o telefone sábado de manhã para mim, e no meu espírito já veio, porque uma voz dava eco, eu falava, é o ML. Eu não sei te explicar o porquê, mas no meu espírito já disse. Eu falei, da onde é? Ele disse assim, é do ML. Eu falei, não brinca. Ele falou, nós estamos aqui com o Vladimir Zuzi. E no bolso dele tinha um papelzinho com o número do teu telefone. Detalhe, se o Edinho e a Aline estão aqui ou estão vendo pela televisão, o Edinho vai confirmar o que eu vou dizer. A Cátia e o Dalto também. Ele andava com 3 folhas sulfite de telefone da Assembleia de Deus, Presbiteriana, Mevan, Centro de Macumba. Ele tinha todos os contatos, ele era um cara de contatos. Mas naquele dia, no bolso dele só estava o meu número. E quando eu chego no IML, está lá, ele todo sujo, já fedendo. Eu tive que pegar ele, levar até o hospital, para a médica assinar um laudo, voltar no IML, dali com assistência social, levar até a central de luto e clamar para o cara que estava trabalhando lá, para que ele pelo menos desse uma limpada nele. Porque nessa manhã eu tinha ligado para o irmão dele, do dinheiro, chefe da Polícia Federal, outro irmão, deputado estadual. Só que a família estava tão cansada de ser usurpada pelos crentes,
porque eles não acreditavam mais. Detalhe, eu nunca pedi R$1 para eles. O que eu queria e sempre clamei foi para que houvesse a reconciliação. E quando eu ligo aquele dia, ele fala assim para mim: não, cara, vou depositar 4, 5 mil. Eu falei: não quero teu dinheiro. O teu dinheiro não ajudou o teu irmão em vida, na morte não vai ajudar. E nós conseguimos lá no Rio do Meio, a capelinha, eu e o pai, era 8 horas da noite, varrendo o chão, barata morta, vidro quebrado, o caixãozinho dele sem revestimento, botamos o meu terno nele. Chega o irmão dele, mais 2 irmãs, o irmão maçom, uma irmã espírita e a outra desviada. E naquele velório ficou eu, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, a Kátia e o Dalton. E naquele dia nós pregamos para um maçom, para uma espírita e para uma desviada. O final, eu sei que eu plantei uma semente, porque de vez em quando ele desce em Navegantes e vem visitar o irmão no cemitério, porque o túmulo está reformado. Eu já fui lá ver. Eu sei que a semente foi plantada, eu sei que tudo isso é muito lindo. Aqui nós dois estávamos sonhando lá no sítio da Cátia e do Dalton, que nós íamos montar uma clínica de recuperação lá. Não deu certo. Eu sei que tudo é lindo, a foto dele restaurado, mas o grande problema é que, como a igreja de Éfeso, em algum momento eu perdi o primeiro amor. E Deus deixou aquele papelzinho com o meu número entre tantos, para me dar uma lição, para que eu viesse essa noite aqui passar para você também. De nada adiantou o que eu fiz, ou, aliás, a palavra que eu lancei, ela não volta vazia. Mas o final da vida desse homem, Deus me testificou que ele ia morrer, mas o final da vida dele poderia ter sido um pouco mais digno. Porque 3 meses depois da morte dele, eu encontro outro morador de rua e ele fala assim: cara, o gaúcho sofreu. Eu falei: obrigado, tudo que eu precisava saber. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero te emocionar? Não. Eu quero te trazer a realidade. Porque se eu terminasse o testemunho com aquela foto dele, ou com essa aqui, era tudo lindo, mas alguém que se desvia do propósito, alguém que tira o amor da obra, ele vai matar. E essa marca eu vou carregar para o resto da minha vida. E não é com orgulho que eu falo isso, é com muita vergonha. Porque nessa época eu era tido como o santo do bairro, um hipócrita, sem medo de falar, um lixo, um sepulcro caiado. Porque era isso que Jesus ia falar para mim. Não adianta começar bem as coisas, nós precisamos perseverar, nós precisamos acreditar, porque Jesus acreditou em mim e você até o fim. Eu precisava ter dado mais uma chance, 2 chances, 500 chances. Mas sabe qual é a nossa desculpa, Douglas? Caleb, não quer. Eu já desisti de muita gente, mas eu não tenho esse direito. Você não tem esse direito, porque aquele que tinha todo o direito de desistir de nós, foi até o fim, foi homem o suficiente, foi santo o suficiente, encarou o madeiro por mim e por você. Que essa raiz de amor venha inundar nossas vidas. E sabe quando eu tive um encontro com uma verdade? Quando eu encontrei outra parábola, a parábola do credor incompassivo. Ele tem uma grande dívida perdoada, ele roga ao rei e o rei perdoa. Ele dá 10 passos longe do rei e encontra alguém que deve para ele infinitamente menos, e esse roga a ele que tenha misericórdia, e ele não tem misericórdia, ele lança o cara na prisão. Assim somos nós. A minha e a tua dívida foi altíssima, altíssima, e Cristo pagou o preço, e disse: no inferno vocês não vão, para esse lugar de prisão vocês não vão,
Mas tudo que vos peço é que tenham a mesma misericórdia para com o teu próximo, para que você não desista fácil, para que você não jogue a toalha fácil, para que você não queira a misericórdia para você e condenação para os outros, para que você não cometa o mesmo erro que os fariseus, para que você deixe de ser o doutor da lei, o acusador, e entenda de uma vez por todas que o meu e o teu ministério continua sendo o ministério da reconciliação. Nós precisamos entender esse lugar. Sabe, nós estávamos conversando depois do Réveillon, e estava com um casal, e uma desse casal me perguntou: cara, eu até tentei no Natal. Eu sentei, mas o cheiro era horrível. E eu tento, eu me esforço. E eu fiquei um tempo ali, depois saí, falei, não vou mais voltar. Mas para você é fácil, né, Jorginho? Porque o teu coração... Eu não deixei terminar, não. O meu coração e a minha carne, cada vez que eu recebo um pedido de ajuda, diz assim: deu, não faz. Eu também não gosto do cheiro deles. Eu também não gosto do fedor de álcool, de droga. Eu também não gosto. Mas é por não gostar desse lugar de imundície. É porque eu quero tirar eles de lá. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu decidi amar esses caras porque um dia o Cristo decidiu me amar. Um adúltero, mentiroso, um viciado, e Ele me amou. Ele me amou. Ele te amou. Como não ser grato? Como não ser encharcado por essa graça, e essa graça não se transformar em atos de justiça? Meu Deus, o tempo se foi. Eu nem falei de José ainda, Jesus. Oh, Senhor. Vou falar dele rapidamente para nós encerrarmos. Na nossa vida, e obrigado, Caleb, por aquele... As pessoas, pastor Vanderlei, jogam os tesouros e não dão conta. E a gente pega. E daí a gente bota na panela, e de uma linha dá 12 páginas. Nesses dias nós precisamos, mais do que remover as tendas, que é necessário, Ricardo, nós precisamos tirar algumas capas. Quem conhece a história de José aqui? José, o filho querido de Jacó, o filho preferido. E ele ganha uma túnica, uma capa. E essa capa gera inveja nos irmãos. E ele ainda por cima conta sonhos. Eu não estou denegrindo José aqui, porque a Bíblia também não fala isso. Mas eu quero contextualizar com você. Eu quero conjecturar essa noite com você. E, enfim, os outros filhos saem para pastorear. Jacó manda José ir lá ver, e eles aproveitam o momento, fazem o que com Jacó? Lançam ele numa cisterna. Mas antes disso eles fazem o que? Tiram a capa. Tiram a capa de filhinho queridinho do papai. É isso que Deus está fazendo nesses dias conosco. Pergunta José, a Bíblia dá sinal que ele era um mau moço? Não, era um bom moço. Mas por que ele passar por tudo isso? Tem uma lição escondida aqui. José estava sendo preparado para ser pai de governo. Eu vou te provar isso na Bíblia, porque Deus deu essa rema nesses dias. Eu sempre passei por essa passagem e nunca tinha parado para ler, lá em Gênesis 45. Deus estava preparando ele para ser pai, não para ser um filho mimadinho. Sabe, o teu lugar de filho, ele está garantido. É inegociável, você é filho e ponto. Mas nessa noite o Senhor está removendo essa capa dessa dependência emocional, essa capa dessa imaturidade de filhinho do papai, que agora o papai gosta de mim, eu vou ficar sentado no banco, não vou fazer mais nada, não quero saber de célula, não quero saber de missões, eu sou o filhinho queridinho do papai. O Senhor está arrancando essa capa hoje.
Jesus era o unigênito, e o Pai faz com que ele se transforme em primogênito. No reino de Deus não tem exclusividade, meu irmão. No reino de Deus, não é eu, é nós. E José precisava aprender essa lição, porque lá na frente, ele ia precisar usar da misericórdia, ele ia precisar usar desse amor, e ele trilha esse caminho chamado amor, da cisterna, do abandono, da traição. Mais uma capa é retirada quando ele está na casa de Potifar, quando a mulher tenta seduzir ele e ele foge para honrar. O que fica na capa, o que fica na mão da mulher? Suas vestes, sua capa. José foi íntegro, não quis desonrar a casa. José foi íntegro, não quis adulterar. Vamos trazer para nós aqui o que nós faríamos no lugar de José, com uma proposta. E não estou falando somente de conotação sexual, de todo tipo de adultério. Quando nós comemos pão nessa mesa aqui e flertamos com a fofoca para denegrir essa casa, nós adulteramos. Novamente, quando nós sentamos em mesa para falar mal da liderança, do irmão fulano, ciclano, beltrano, nós desonramos essa casa. E essa capa da desonra, ela está colada em muitos. José aprende mais uma lição: permanecer firme. E a Bíblia diz que em tudo Deus estava com ele, e em tudo que ele fazia, prosperava. Mas ele estava entendendo que ele não era exclusivo. Ele estava entendendo, José, tudo me leva a crer que ele tinha intimidade com Deus, então ele vai suportando isso. E quando ele pensa que acabou, ele vai parar numa prisão. E lá na prisão ele é bem sucedido novamente. Aí vem a capa da ingratidão. Não é arrancada fisicamente, mas ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E para o copeiro ele diz: quando estiveres na frente de Faraó, lembra-te de mim. Em 3 dias o copeiro é liberto. Ele lembrou de José? A Bíblia diz que se passaram 2 anos. Mais 2 anos da escola, de uma escola que tem uma professora chamada dor. Isso me ensina que o caminho perfeito do amor não vai nos livrar da dor. E muitas das vezes a tua má experiência e a minha má experiência é um ensino de Deus, nos fortalecendo e nos preparando para um ato maior lá na frente. José então passa por esses 2 anos, e a história você conhece. Um dia o Faraó tem um sonho, o copeiro lembra, chama José. José interpreta, Faraó estabelece ele como governador do Egito. Amém? Vamos ganhar tempo? E as coisas vão bem até que ele tem um reencontro com seus irmãos. E alguém falou aqui que quanto tempo faz que você não lê a Bíblia e chora? Nesse dia eu chorei. Não tem como você não sentir o grito de José, não escutar o grito dele. Não tem como você não se emocionar olhando essa história. Gênesis 45 para nós finalizar. Abra lá. Gênesis 45, 7. Ele tem um encontro com os irmãos e várias coisas acontecem antes disso. Mas aqui no verso 7, ele vai se revelar. E ele já se revela e diz assim: e Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não foste vós que me enviaste aqui, mas Deus. Ele me fez o quê? Ele me fez o quê? Mais forte. O que eu disse lá no começo? Que José estava sendo preparado para ser o quê? Um pai de governo.
Sabe o que vai acontecer com a minha e com a tua vida quando a gente largar esse lugar de filhinho, mimadinho, de coitadinho? Quando nós largarmos essa autocomiseração e entendermos que somos filhos e precisamos amadurecer, é isso que Deus vai fazer comigo e com você, pai de governos. Talvez muitos de vocês, muitos de nós, não vamos assinar um diploma de prefeito, mas vamos ser tão influentes no reino de Deus, que até o governante, até o prefeito virá pedir conselhos a nós. É nessa igreja que eu acredito, na igreja que pratica atos de justiça verdadeiros, que fazem a diferença, e mesmo sem ter o poder de uma caneta, influencia os nossos líderes. Pai de governo, uma paternidade, aos olhos da terra é impossível, mas Deus o constituiu como pai de Faraó. De filho mimado a pai de governo. O lugar de filho dele nunca foi roubado, ele continuou sendo o filho amado de Jacó, de Israel. Ei, amadurecer não vai te roubar a filiação, mas vai te tornar um pai de multidões. Deus não te quer somente como eterno filho, Ele te quer como pai de multidões. Sai da tua tenda, filho meu, que eu vou te transformar em pai de multidões, pai de nações. Eu não sei se isso queima no teu coração, mas isso queima, porque a salvação não é o fim das coisas, ela é só o começo. Eu sonho com homens e mulheres de governo, homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa terra, homens e mulheres que não vão se contentar mais em ver a miséria, não vão mais se contentar em ver os bêbados caídos na sarjeta. Não, não, não. Não vamos mais nos contentar com notícias de Covid, não vamos mais nos contentar com notícias de UTIs superlotadas. Sabe por quê? Porque nós vamos lá orar e liberar decretos de vida, atos de justiça, um caminho chamado amor. Nós precisamos retornar para esse lugar. Nós precisamos voltar para esse lugar. Decida amar. Não espere que isso bata na tua porta. Decida amar quem te persegue. Decida amar. Coloca para mim as fotos. Decida lavar os pés daquele que pode te dar uma punhalada, te trair. Pode ir rodando. Decida dar um abraço naquele que pode te ferir por trás. Decida tocar naquele que pode te contaminar. Jogue fora a tua autopreservação. Jogue fora o teu medo. Eu não consigo ver esse medo na igreja primitiva. Ela não era uma igreja suicida, não. Mas ela não tinha medo de pregar o evangelho, mesmo sabendo que poderia parar na boca de um leão. É disso que eu estou falando. É desses atos de justiça. E não somente com morador de rua, com mendigo. Dentro dos condomínios de luxo tem muita depressão também. Tem muito lixo para ser removido. Tem pessoas precisando de mim, de você, empresário. Deus te deu essa conexão, que é para você tratar com esse povo também. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Se coloque de pé. Deus quer salvar a todos. Isso tudo aqui está acessível a você. Nós trabalhamos e vivemos e pertencemos a uma casa que nos dá liberdade para fazer tudo isso. Não há desculpa mais para mim e para você. Está aqui, está visível, está palpável, está muito perto. Nós precisamos remover as capas da imaturidade. Nós precisamos remover a capa da ingratidão. Nós precisamos essa noite remover a capa da indiferença, que é a pior de todas. Porque até Cristo falou que o morno ele vomitaria da sua boca. Eu te convido a mergulhar nesse amor. Eu te convido a dar esse passo de coragem hoje. Sair da zona de conforto e lavar o pé daquele que pode te ferir. Lavar o pé daquele que pode te trair. Amar o que vos amam é muito fácil. Dar aquele que pode te retribuir é muito fácil. Jesus está te chamando para um nível maior.
Jesus está te chamando, vem, vem para um caminho do amor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiado oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiado oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas tudo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, toda a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pastor Júlio aí no Rio de Janeiro, receba o vigor do Espírito Santo, que Ele te fortaleça, pastor e pastora, que vocês continuem sendo essa luz, esse sal para temperar essa cidade. Há muito trabalho para fazer aí, mas essa casa está junto. Para você que está em casa, longe desse amor, seja pego por Ele hoje, seja tocado por Ele hoje. Não fique mais indiferente. Não fique mais indiferente. O tempo se foi. Para você que está aqui na frente, que esse passo de coragem que vocês deram essa noite, como o apóstolo João fala, não amemos só de boca, filhinhos, mas de atitudes. E deixa eu lembrar a vocês, e me lembrar também, que é impossível dizer que nós amamos a Deus quando nós odiamos o nosso irmão. Sabe quando vai começar o nosso verdadeiro ato de justiça essa noite? Indo pedir perdão para aquele que o nosso coração já se divorciou, para aquele que o nosso coração já assassinou aqui dentro. E as coisas vão começar a fluir, e vai ser visível o caminho chamado amor transbordar de você. Deixa eu te dizer, eu não sou modelo, o modelo continua sendo Jesus. Esses fragmentos de amor que a gente consegue sentir nesse momento, Jesus viveu por inteiro naquela cruz. Ele continua sendo o modelo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que nós vamos apresentar nesses dias. É Ele. É Ele. Pai, eu oro, Pai. Eu oro pela casa do Pai. Eu oro para aqueles que estão nas suas casas hoje, Pai. Eu oro para aqueles que foram pegos pelo medo, Pai, pelo pavor, pelo pânico, Senhor. Que o Teu perfeito amor possa repousar sobre todos nós, e que esse medo seja lançado fora, Pai. Abençoa os Teus filhos, toca, Pai, com arrependimento, com lágrimas, Pai. E que eles possam ser esse ato de justiça em carne e osso nesses dias. E com certeza, só por esses que estão na frente decidiram, Camboriú não será mais a mesma. Camboriú não será mais a mesma. Aleluia! Mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência da adoração, a pureza e inocência da verdadeira adoração esteja sobre nós. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de reflexão e, acima de tudo, de muito arrependimento, porque é bom demais se arrepender. Dói, mas é muito bom voltar às antigas obras, às derradeiras obras, a obra do Senhor. Faça assim com a sua mão. Olha só com quem nós vamos começar essa bênção apostólica. Que o amor do Pai, que o amor do Pai, a graça do Filho e a mais doce comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês. Vão em paz. Que o Senhor vos abençoe. Nós vamos continuar adorando.